Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente não sabe que horas você está vendo o programa. Tudo bom? Estamos aqui novamente na Rádio Cavoque com o programa de Van Home. Eu sou Marli Paixão e temos hoje novidades, né? Hoje sabemos que temos um dia especial aí. A gente vai já falar sobre isso, mas antes vamos nos apresentar. Olá, Nilma. Olá, boa tarde. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Eu sou Nilma Araújo, então estarei com você no Divã em sua casa, Sim. sempre com novidades e pessoas surpreendentes aqui nesse espaço, trazendo muitas informações. E hoje temos uma pessoa super especial, historiador Irã Barretos, que além de amigo, uma pessoa muito humana, aquela pessoa que você tem o prazer de ter horas e horas de conversa. Muito boa tarde, olá. Como é que você está, Irã? Tudo muito bem, é uma honra estar aqui presente no Diva Home. Como você disse, meu nome é Irã Barreiros, eu tenho a bacharel em Economia e licenciatura em História, né? Mas a gente teve a oportunidade de, através de trabalhos como publicitário mesmo, a gente começou a ter uma paixão assim pela literatura também. Graças a Deus, né? Que graças a isso nós temos ele aqui hoje lançando um livro. Vamos já falar sobre isso. E outros detalhes sobre o nosso dia de hoje. Hoje é dia de quê especificamente, Nilma? Hoje é 18 de maio, um dia muito importante de luta, né, de muita informação. É um dia nacional de combate, né, ao abuso e exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. Então é um tema muito importante de ser falado, muita informação. Sim, como nós sempre falamos aqui, a informação é tudo, né? A partir do momento que nós nos conscientizamos das causas, das lutas, de tudo o que nos acerca no mundo de hoje, a gente pode combater, a gente pode evitar. E para falar sobre isso, nós vamos para a primeira pergunta. Qual seria a primeira pergunta? Ou melhor, vamos fazer um resuminho? Sim. Vamos fazer um resumo sobre o que a gente vai falar hoje, né? Um resumo sobre a data, um resumo sobre a história em si. Pedimos ao senhor Irã que faça esse resumo para a gente sobre quais são os pontos principais que iremos falar hoje. Vamos falar, na verdade, o porquê de eu estar aqui, né? Nós tivemos a oportunidade de lançar no ano passado o livro Cirandinha, em que nós trabalhamos a questão exatamente do tema de hoje, né? Da campanha, né? Que seria a história, é um romance e que conta a história de uma menor que foi prostituída, né? Que fugiu de casa por conflitos familiares, então foge para Belém, onde pelo um desígnio infeliz da vida dela, ela cai na mão de uma cafetina que a introduz na prostituição. Sim. Então, esse livro, da nossa autoria, conta essa história e fala exatamente, durante todo esse trâmite do livro, dessa história, esse romance, conta nos anos 80, quer dizer, no final dos anos 70, início dos anos 80, né, situações de exploração sexual de menores, da prostituição infantil e do uso de drogas por menores. Sim, ele não vai falar tudo sobre o livro, até porque senão não tem graça, vocês não vão querer adquirir o livro, e a gente pode falar também daqui a pouquinho onde podemos, né, adquirir o livro do Irã. E sabemos também que não é uma coincidência, né, estarmos aqui no dia de hoje com o Irã. Nós o trouxemos hoje de uma forma, né, bem atípica. Estamos numa quarta-feira, o programa sempre numa sexta, mas estamos ao vivo hoje numa quarta-feira, em alusão ao tema. Então, a gente acha que ainda dá para fazer a primeira pergunta nesse bloco, e aí a gente volta no segundo bloco com outras perguntas, sim. né? Ele falou sobre o tema do livro, né? Sim. Ciranda Cirandinha. Então, achei muito interessante. Tem como o senhor falar sobre o tema, o título, né? O tema do livro. Por que Ciranda Cirandinha? Por que Ciranda Cirandinha? O título é Ciranda Cirandinha. O nome Ciranda Cirandinha, na verdade, seria
a intervenção indevida, criminosa, na inocência de uma criança, né? Por isso que é, de certa forma, uma ironia. Ciranda, vírgula, entre aspas, cirandinha. Quer dizer, muitas das vezes você olha para o mundo infantil e não sabe o que pode estar contido, né? Sim. Quer dizer, a criança tem o seu coração inocente, né? Então, muitas das vezes, essa inocência é violada por determinadas pessoas. Infâncias roubadas, né? Exatamente. Deixam de ser crianças. E isso é muito mais comum do que nós poderemos supor. E essa coisa comum, essa prática comum, muitas vezes acontece nas próprias residências, segundo alguns dados, né? Exato. E a gente vai falar também sobre isso, sobre por que acontece dentro de casa, por que tão próximo. A própria psicologia, ela vê a família como cuidadora da criança, mas também o lugar de adoecimento. E é essa questão que nós estamos aqui tratando hoje. Por que o lugar onde deveríamos acolher também é o lugar de adoecimento das nossas crianças? Porque um dos maiores traumas hoje de pessoas adultas são inseridos na infância. Por que guardamos tanto tempo? Essa questão de guardar tanto tempo, algumas questões que nos adoecem, que adoecem a maioria das pessoas hoje, por que não falarmos sobre isso? Por que não lutarmos contra isso? Por que não denunciar? Né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nilma. Maravilha, né? Maravilha. Que tema de importância para nós, para a sociedade. E muitas das vezes a gente fica, né, não fala tanto. E aí intensifica mais somente no dia 18, a gente né? tem meio que uma cultura, né, de não falar. É, uma cultura de não falar sobre. Então, o livro do Irã traz essa pegada, né? Traz essa possibilidade de a gente realmente disseminar a informação. Fale um pouco para a gente sobre a dedicatória, né? Certo. O livro ele foi dedicado a Joana Maranhão, né? A atleta da natação que participou de 4 Olimpíadas, né? Detentora de recordes pan-americanos, sul-americanos, alguns mantidos até hoje. Então, essa atleta que todos conhecemos, né? Ela, aos 9 anos, ela começou a sofrer abuso do seu treinador. E depois que, claro, essas crianças, elas tomam discernimento do que aconteceu com elas, então vem os traumas, os dramas e a explosão, vamos assim dizer. Então, quando ela percebeu toda essa situação em que ela começou a sofrer com esses traumas, desculpe, ela contou para a mãe. E a mãe dela, junto com ela, divulgaram essa notícia, né? E como era a notícia de uma pessoa renomada, né, conhecida na sociedade, então isso ganhou uma repercussão. Então o seu treinador, ele passou a processá-la. Ou seja, ela saiu de situação de vítima para uma situação de ré, ou de agressora, vamos dizer assim. Por quê? Porque até então nós tínhamos, dentro das nossas leis, aquele crime já havia prescrito, né? Quer dizer, já havia caducado, vamos dizer assim, para que todo mundo entenda. Então, ele estava dentro do direito, conforme a lei, de processá-la. Então, é uma situação em que ela foi à luta, ela não aceitou aquela condição. Então, ela foi ao Congresso Nacional e, diante de todos aqueles políticos, ela contou a história dela, né? Ela ainda era criança nessa fase? Não, ela já estava adulta. Já estava adulta, né? Então, ela contou a história dela. Então, por pressão da mídia, pressão popular, os políticos foram obrigados a mudar a lei penal brasileira com relação à questão de abuso sexual e estupro. Então, a partir dela a lei foi mudada. A lei Joana Maranhão, ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2012 e que a partir dali a data começa a conferir a data do crime, né? Quer dizer, passa a contar a partir que aquela menor
completa 18 anos. Então, a partir dali, ela pode denunciar o seu agressor, e não mais da data da ocorrência do crime. Da ocorrência do crime, né? Então, a partir de 18 anos, ela pode denunciar o seu agressor. Isso abriu a oportunidade para todas as pessoas que tiveram esse drama, né? Que elas não podiam fazer nada, a não ser, vamos dizer, aceitar aquela situação. Aceitar, e às vezes conta para a mãe, às vezes a mãe não acredita. A mãe não acredita e não aceita, né? Nós recebemos muitos casos, né? De crianças e adolescentes que muitas vezes falam para a mãe, denunciam, mas a mãe ou acoberta ou acredita que aquilo não aconteceu. Exatamente. Foi mais ou menos o que aconteceu com ela, né? Talvez ela não tenha sido tão... Na linguagem da criança, né? Ela tentou esclarecer a mãe dela na linguagem dela, mas a mãe dela, por confiar bastante, não, você não deve ter entendido direito. Não foi mais ou menos isso. E às vezes tem também o risco da criança se sentir culpada, né? Exatamente. Isso acontece muito, né? Inclusive, tem muito a ver com um tema que depois podemos falar, sobre a cultura do estupro. Sim. Mas, voltando à situação, apenas para ficar bem claro, e no caso, não apenas, porque estamos falando de casos de abuso sexual, em que uma pessoa foi tocada ou foi aliciada, essas coisas, né? Mas, no caso de conjunção carnal, que houve, de fato, o estupro, né? Esse prazo vai além dos 18 mais 20 anos, ou seja, se uma criança foi abusada aos 6 anos de idade, ela tem até os 38 anos de idade para denunciar o seu agressor, né? Lamentavelmente, poucas pessoas sabem dessa mudança, né, na nossa lei penal, mas ela tem que ser divulgada através de programas como este aqui, né, através de redes sociais, para que as pessoas realmente... E isso seria, eu acho que conheçam, né, e se informem. Seja muito importante até para esses agressores, para ver se inibe, né, o camarada saber, olha, eu posso ser denunciado daqui a tantos anos, certo? Então, é muito importante, né, por isso que eu dediquei esse livro a Joana Maranhão, por esse heroísmo dela, não somente na piscina, mas o seu heroísmo maior. E ela, a Joana Maranhão, hoje ela é casada, ela tem um filho, né, e ela também abriu uma ONG, né, que chama-se Infância Livre, lá em Recife, Pernambuco, em que ela se dedica a prevenir e combater a pedofilia, dando suporte às vítimas de baixa renda. E ela ressignificou essa dor, né, de abuso em transformar aí em acolhimento para outras crianças. Maravilha. Exatamente. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no próximo bloco e nós vamos explicar mais um pouco mais, né, sobre a questão, talvez a gente possa especificar um pouquinho sobre a cultura do estupro, né, a questão da pedofilia também, essa questão de por que não denunciar, por que não falarmos mais sobre isso, por que não dialogarmos, por que a família, ao invés de ser muitas vezes acolhedora, ela muitas vezes guarda segredos. Por que não falar? Por que guardarmos a dor? E o corpo vai falar, né? Em algum momento o corpo fala. Chega um momento que o corpo não... O adoecimento vem. Né? Então, assim, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando um pouquinho mais sobre isso. Vamos voltar com outros convidados, né? Hoje, nosso Solano aqui de volta com a gente, né? Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. E vamos voltar a falar nessa temática, esclarecendo um pouquinho mais para você. Até daqui a pouco. Essa é a Rádio Cavoc de Van Home. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Olá, estamos de volta nesse segundo bloco e retomando, né, o que nós estávamos falando sobre família, sobre por que a família muitas vezes não acolhe, na verdade, né, a dor da criança e do adolescente. A gente vai já voltar falando sobre isso, mas antes vamos apresentar aqui o nosso querido Solano, que volta hoje, né, depois de estar acamado. Pode estar se cuidando. Saudade, já estava com saudade do nosso programa de Van Home, já quase 2 semanas, né? 2 semanas. Bem-vindo, Solano. Obrigado, gente. Mas ele volta, assim, numa data muito especial, né, hoje, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, né? Data um pouco trágica, né? Uma data que nós não temos muito a comemorar, mas temos a conscientizar. Como conscientizar, né?
Vamos falar um pouquinho da importância dessa data. Por que 18 de maio, né? Bom, eu acredito que seria bom a gente falar sobre isso. 18 de maio foi a data em que houve uma grande comoção nacional, que uma menininha de 8 anos chamada Araceli Crespo, na cidade de Vitória do Espírito Santo, ela desapareceu nessa data, no dia 18 de maio de 1973, né? E no dia 24 foi encontrado o seu corpo, já em avançado estado de decomposição, né? E um garoto que caçava passarinho encontrou viu a mãozinha dela e chamou o pai foi lá, viu também, aí chamaram a polícia e descobriram um corpo. O corpo estava completamente deformado, né? Uhum. O rosto, não tinha um rosto, já tinha sido devorado um pouco por animais e também a criança havia sofrido alguns traumas, como no maxilar, havia quebrado dentes, essa coisa toda. Então foi um crime bem brutal. Foi um crime bárbaro. Isso que traumatizou, eu acho. Por exemplo, eu lembro que eu acredito que 9 anos, acho que era 9 anos, e eu me lembro desse caso, das especulações na televisão, né? Então, o que aconteceu? A Araceli, era uma criança, filha de um espanhol e filha de uma boliviana, e ela ia todos os dias à tarde para a aula, né? Sim, Vitória do Espírito Santo, na capital, e ela ia todo dia para a aula, sozinha, de ônibus. E ela era uma criança que tinha uma característica, ela era uma criança, apesar de ter 8 anos, mas ela já tinha as características de uma mocinha, né? Eu olhava, achava que ela tinha até mais idade. Uhum. Então ela era muito bonita, né? Então ela ia sozinha, de ônibus. Ela morava no bairro de Fátima, em Vitória, e ela ia todo dia de ônibus para a escola. Então o horário da saída da escola era às 16h30, e o ônibus dela passava de volta exatamente às 16h30. Então, às vezes, ela perdia o ônibus, chegava em casa muito tarde. Então, um dia a mãe mandou uma carta para a diretora pedindo para soltá-la um pouco mais cedo. E nesse dia, a diretora, por recomendação da mãe, então liberava ela às 16h10. Então, ela ia para a parada do ônibus, que ficava em frente a um bar. Nossa. E uma testemunha disse que tinha visto essa menina na parada do ônibus brincando com um gatinho. Ele falou: olha, a menina, tu vai perder o ônibus, essa coisa. Ela não deu muita atenção para ir, e foi a última pessoa que a viu. E depois, com as investigações avançando, todas levaram para 2 pessoas, né, que foram suspeitos, que eram chamava Dantinho, que era filho do dono do bar lá onde ficava essa parada do ônibus, e Paulo. Esses 2 rapazes, né, teriam assediado, já estavam olhando a menina, né, observando a menina, e eles pediram que uma moça levasse para ela um sorvete. Olha, que ele está mandando eu te Paulo, essas coisas todas. E deram, inclusive, compraram uma boneca para dar para ela. Então, essa testemunha disse que um dia ele parou com um carro, que era um carro amarelo, e convidou a menina, disse: olha, hoje nós vamos te levar em casa. E ela, toda feliz, entrou no carro, né? E essa criança desapareceu. Então, o que a investigação disse? Que ela ficou durante 2 dias ali no final de semana, como se fosse um porão daquele bar, e ali ela sofreu, ela teria sido drogada, bastante drogada, e segundo o laudo dos médicos que verificaram, o corpo dela estava todo mordido. Nossa. Mordido na genitália da criança, mordido os seios. Uma criança de 8 anos praticamente não tem seio, né? Então, toda mordida. E lamentavelmente, o que puderam verificar é que ela teria, de tanta droga, ela teria... ela apagou, né, vamos dizer assim, levaram ela no médico, mas já estava morta. Então eles pegaram, guardaram ali próximo daquele hospital infantil, guardaram o corpo dela, começou a feder, a vizinhança começou a reclamar. Então eles foram se livrar do corpo, colocaram um saco plástico e jogaram ali. Então, lamentavelmente, isso foi em 73, em 80 houve o julgamento, eles foram condenados a 18 anos de prisão e pagar lá ele, mas o pai o Dante, o pai, tinha o Dantinho e tinha o Dante, que era o pai. E no final,
houve, depois de algum tempo, houve de novo um novo juiz, houve uma retomada foi cancelado o julgamento e até hoje está impune. Ninguém respondeu por esse crime. Então, foi uma comoção nacional que ficou na história do Brasil, um caso triste, né? Uma vergonha para o Brasil, lamentavelmente, porque era de famílias de pessoas que tinham muito dinheiro, entendeu? E tinham muito conhecimento na área policial lá, né? Do Estado. Então, ficou impune. Então, em função disso, é que se constituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no dia 18 de maio. A partir desse dia... Não. A partir dessa data... Essa data já em 2000, né? Eu acredito que foi em 2000 que foi instituída em função desse acontecimento. Desse caso. Exato. E o seu livro também ele fala um pouquinho sobre um outro caso, né? Eu falo sobre a Joana Maranhão. Na verdade, eu não falo sobre a Aracélia, eu dedico a Joana Maranhão. Que também foi mais ou menos na mesma década, o caso do meu livro foi no final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Mas a situação da Joana Maranhão, do caso da Lei Joana Maranhão, foi em 2012. Sim, e desde desse acontecimento, na sua visão, nas pesquisas, esses dados eles têm aumentado, têm diminuído, as pessoas estão pagando mais pelo crime? É uma pergunta que até eu também, né? Porque eu não sou um especialista, mas assim, eu gosto de ler sobre o assunto, leio muito sobre o assunto, mas eu digo, vocês são psicólogas, né? Por exemplo, tem diminuído ou tem aumentado mais os casos de abuso? Tem aumentado. Bom, pelo menos eu digo assim, a gente nós não temos os dados de pesquisa claros, né, fidedignos, até porque muitos não chegam a serem lançados, notificados, né? Mas as pessoas que vêm hoje falando sobre isso, até na idade adulta, nós temos muitos casos de pessoas que apagaram a sua infância, que não lembram da infância, não lembram da adolescência. Meu último caso, a paciente não lembra, ela lembra após os 14 anos dela. Como uma pessoa apaga, né, simplesmente apaga da memória, 14 anos de sua vida é muita coisa, né, para pagar. Então a gente sabe que por trás disso, né, o que subjaz... Acaba até acontecendo uma repressão, né, a pessoa reprime, né Marli? Sim, acaba reprimindo aquela memória traumática e isso acaba gerando ali uma nova expressão, digamos assim, do sintoma que na realidade vai se tornar um sintoma, né? Então a gente sabe que esses dados têm aumentado, essas pessoas estão chegando mais ao consultório, a gente sabe também que a conscientização, a internet, as mídias ajudam nisso. Não, com certeza. E eu trouxe exatamente aqui, eu tive a curiosidade de verificar, os dados, vamos lá, os dados oficiais do Ministério da Saúde e publicado pelo Globo, né? Então, tem um levantamento que vamos primeiro verificar antes da pandemia. Sim. Então, antes da pandemia, tem um levantamento de 2011 até 2018, em que foram notificados, ou seja, aqueles casos que foram registrados, a gente sabe que a grande maioria não é. Não mesmo. 32.082 casos no Brasil. Isso... Muita coisa. São crianças, por exemplo, se a gente for analisar os números, crianças de 0 a 9 anos, né? Por exemplo, em 2018 foi 13.409 e dos 10 anos em diante foi 18.673 casos, né? 76,4% são meninas e 23,6% são meninos, ou seja, a menina sempre é o maior alvo de abuso sexual. Vamos lá. Agora, quem são as pessoas que mais, dentro dessa estatística, que mais abusam? Primeiro, pai e padrasto. Infelizmente, o próprio pai muitas das vezes acontece. Isso denota a violência intrafamiliar, né? Essa questão do abuso sexual dentro do contexto da família, né? Que é um agravante. Os protetores, né? Exatamente, é um agravante horrível. Por exemplo, desse número que nós temos, 32 mil e tal, vamos lá, 7.394 foram o pai ou o padrasto.
né? Aí você tem também amigos, né? Parentes. São aquelas pessoas mais próximas. Exatamente, ali. Que normalmente que circulam dentro do ambiente familiar. Exatamente. Desconhecidos, aí vem aqui irmão, cuidador, namorado, cônjuge também é um. E qual é o local que mais acontece, né? Aqui nessa pesquisa, o campeão absoluto é na própria residência da criança. Ou seja, desses 32 mil casos, 21.179 foram dentro de casa. A facilidade do agressor. Seria um lugar de segurança, mas ao mesmo tempo a criança está vulnerável ali. Exato. Na escola acontece, tem um número menor, mas ainda via pública e também lugar ignorado. Veja que nessa estatística fala em outro e lugar ignorado. Isso quer dizer que esse número que eu dei em casa pode ser até maior, porque uma vez que é outro, ou então sim. Ignorado. O valor ignorado pode até entrar ainda na estatística. Então, são casos que isso daí foi antes da pandemia. Né? Nós temos aí, né, praticamente 66% dos casos são dentro da residência. Durante a pandemia, talvez isso não tenha... Talvez tenha sido estagnado um pouco por conta de estarem ali dentro de casa, só não tem as notificações. Seria isso? Veja bem. Agora, vamos lá para uma outra, botando a fonte. Né? A fonte foi o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uhum. Veja bem, eles fizeram esse levantamento agora, de março de 2020 a dezembro de 2021. Aí a gente vai ter um número já durante a pandemia. Então, o número que eles levantaram é de que 100 mil mulheres e meninas sofreram abuso sexual ou estupro, né? Uhum. E, detalhe, no número anterior, a estatística diz que a cada hora, 3 crianças sofrem abuso. A cada hora, ou seja, a cada 20 minutos uma criança sofre abuso. A criança está sofrendo. Durante a pandemia, esse número mudou para 1 estupro a cada 10 minutos. Ou seja, uma hora são 6 estupros. Ou seja, nós dobramos, lamentavelmente, esses casos durante a pandemia. Né? E por exemplo, feminicídio, por exemplo, a cada 7 horas no Brasil acontece, lamentavelmente. Sim. Então, esses números provam, né, e são oficiais, que isso só fez piorar. Então, o que nós podemos fazer para melhorar, para deixar de acontecer essas coisas no Brasil? Então, tem que haver, sabe, um pacto na sociedade. Uhum. E para avaliar, vocês sabem, nós temos para tudo tem que ter remédio. Sim. Mas também o remédio, ele pode salvar, quanto ele pode matar. Né? O remédio vai funcionar conforme a dosagem. Sim. Então, nós temos que ter equilíbrio. Né? Então, o que eu posso fazer da minha parte? Então, eu imagino o seguinte: onde é o lugar que mais acontece abusos de criança? Dentro de casa. Então, eu acho também que tem que começar dentro de casa. Essa questão da gente combater, lamentavelmente, essas ocorrências lamentáveis. Né? Ou seja, por exemplo, hoje... Antigamente, nós tínhamos só a televisão, né? Porque a gente acha sempre que... Isso sempre aconteceu na história, lamentável. Uhum. Mas a gente diz assim, olha... porque vem novas tecnologias, aí a vida fica melhor, a televisão... Primeiro a rádio, depois veio a televisão, veio a imagem, e depois veio a internet, né? E a gente percebe que mesmo tendo mais, vamos dizer assim, diversidade de passatempo, sim, essas coisas não mudam nada, só fazem piorar, lamentável. Só fazem aumentar os números. Então, antes, na televisão, você tinha... A televisão, ela mostrava os 4 cantos do mundo. Não é verdade? Sim. Depois da internet, através do próprio... de um telefone móvel, ela mostra os 4 cantos da sua casa. Verdade. Ou seja, sim, seu filho pode estar dentro do quarto, mas ele pode estar em risco, ele pode estar em perigo. Então, eu acho que o monitoramento, você começar dentro de casa, é você começar a monitorar seus filhos. Sim. E orientar, né, seus filhos.
Exato, essa questão da erotização de crianças fazendo dancinha, não que seja contra, certo? Mas, como eu falei, a dosagem tem que ter um que tem a diferença, né, entre ser o remédio ou ser aquilo que te mata. Sim. Então, olha, vamos ter um pouco mais, limitar até que ponto uma criança, determinada dancinha, essa coisa, pode... Você imagina um pedófilo, a internet é, vamos dizer, o paraíso para o pedófilo. Né? Ele abre ali, todo tempo é uma criança. E aí dançando. Tem o submundo da internet, né? Nós vamos finalizar esse bloco agora, voltando daqui a pouquinho. É muito interessante, né, falarmos um pouquinho mais sobre a questão da internet, como a internet está sendo utilizada hoje por nossas crianças, nossos adolescentes, crianças às vezes com 2, 3 anos de idade, já com celular, já tendo acesso à internet. A gente volta daqui a pouquinho. Essa é a Rádio Cavoc, programa de Van Home. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta. Estamos aqui de volta, a Rádio Cavoc, programa de Van Home. Falamos um pouquinho sobre a internet, sobre a importância que tem os pais estarem também atentos. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão dos cuidados. Como que a gente pode avisar esses pais, conversar com esses pais, já que o Irã falou, né, algo bem pontual e importante, da importância de nós estarmos mais próximos às famílias, que é dentro de casa que deve começar esse cuidado. Como é que a psicologia vê esses cuidados? Como está esse acolhimento da família para que sejam convencidas da importância desse cuidado, desse acolhimento? Marli, esse cuidado, aí o telespectador de casa, começa primeiro na observação dos comportamentos da criança, né? Ou do adolescente, porque muitas vezes a gente tem um comportamento que pode estar lhe dando indicador, né, de que algo não está de acordo com a idade, que mudou, né, que é natural da criança, da rotina da criança, né? Exatamente. E aí, esses indicadores, por exemplo, pode ser um indicador que muitas vezes aparece no processo que, às vezes, é confundido até com depressão. Por exemplo, o isolamento. Sim, né? Sim. Um isolamento. Que ou também pode ser a depressão pode também por conta ser disso. Exatamente. E aí, tem esses indicadores, o isolamento, alguma mudança de comportamento relacionada a alguma questão de erotização, né? A própria questão da sexualização da criança, a criança que tem alguns comportamentos dentro da perspectiva por exemplo, a gente tem na psicologia do desenvolvimento as 3 fases da criança, né? A primeira, a segunda e a terceira infância. E a gente tem também, nós temos como esse desenvolvimento acontece. E o que é natural da criança, do comportamento da criança, da descoberta da criança, mas tem aqueles comportamentos que, por exemplo, podem ser indicadores. Que vão além disso. Que vão além disso. E é muito importante, como cada criança tem uma subjetividade, os pais, dentro da subjetividade dessa criança, começarem a observar os comportamentos que ela tem. Tá. E ficar atento, Ficar né? atentos. Porque cada criança tem uma forma de comportar. Né? E a dinâmica familiar também funciona a partir da replicação do comportamento da criança. E fala pra gente, Irã, quando nós trazemos, né, esses dados, quando a gente fala da família, do cuidado da família, a gente fala da erotização, nós sabemos também que existe toda uma cultura por trás disso, né? Como se dá e como a gente pode prevenir a cultura do abuso, a cultura do estupro? Olha, é uma situação assim, bastante que já vem de tempo sendo discutida, né? A primeira vez que se ouviu falar em cultura do estupro houve uma segunda, vamos dizer, levante, assim, vamos dizer, de ativista feminista nos Estados Unidos, nos anos 70, em que eles levantaram esse tema, né? E então passaram a nomear, vamos dizer assim, a cultura do estupro. Então, foi através de um livro, deixa eu ver se eu encontro aqui, tem um livro que, traduzindo, o nome do livro seria O Livro de Referência para Mulheres, que foi publicado em 1974 nos Estados Unidos, que falou pela primeira vez a palavra cultura do estupro.
Né? Então, a partir daí, o que seria a cultura do estupro? Seria, vamos dizer assim, a relativização do acontecimento, do ocorrido. Uhum. Ou seja, aquela moça foi estuprada. Pô, mas olha como ela estava vestida. Tem muito isso, né? Coisa de dizer, por exemplo, o camarada, ele saiu, foi assaltado. Aí dizer, mas também ele estava usando um relógio, entendeu? Quer dizer, se ele estava com fone do ouvido, né? Fazer uma comparação, é quase que justificando o ladrão. Então, nós temos feito muito isso com o celular, né? Já virou uma coisa normal. Exato. Olha, tá com o celular na rua, né? Tá chamando o ladrão. Então, a gente precisa se fechar cada vez mais, seria isso? Quer dizer, na verdade, aquela questão também da culpabilidade. Quer dizer, estão querendo, sempre levando a vítima, que já sofreu todo aquele abuso, buscar pontos de quase justificando o agressor. E culpando a vítima. E a gente entra na questão da autorresponsabilidade, porque, por exemplo, essas pessoas, como o Irã está levantando, elas vêm trazendo a questão de que, olha, por exemplo, eu estava usando uma saia, poxa, olha só, ele estava usando uma saia curta, um short então curto. Sempre e aí o abusador faz exatamente, com que sempre a responsabilização se sinta culpada. A vítima é culpada, sempre a responsabilização não é dos impulsos dessa pessoa, do controle dos impulsos dessa pessoa, é sempre no outro. A gente tem uma cultura dentro desse panorama do estupro e da violência, que é sempre o outro que tem a responsabilidade, não nós, em relação aos nossos impulsos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções e os nossos desejos dentro desse processo. Então, é algo que ficou estrutural na sociedade. Então, você olha assim para o panorama e vê que a maioria das pessoas da sociedade se põe dentro desse processo de responsabilidade no outro e não em relação a si próprio. Entendo. Bom, e assim, essa preocupação com relação porque como acontece dentro de casa, lamentavelmente acontece muito no âmbito familiar. Então, muitas das vezes, aquela pessoa, o agressor, ele é protegido pelo próprio núcleo familiar. Sim, sim. Eu gostaria de escutar um pouquinho mais Solano sobre essa questão da família, de chegarmos até a família. Podemos ouvir como eu posso chegar nessa família, como conversar, dialogar com essa família? Olha, Marli, acho que o primeiro ponto a gente tem a respeito do processo educativo. Eu acredito que um dos pontos iniciais é o ambiente escolar, né? Onde a gente tem mais. Hoje a gente tem a família num processo educativo muito, muito interessante que durante muitos anos no Brasil não tínhamos, que é, por exemplo, a vinda do psicólogo para o colégio. Vamos parar 5 minutinhos, tá? Rapidinho, nós vamos chamar notícias direto da redação. Daqui a pouquinho a gente volta. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, estamos de volta aqui, depois de tantas notícias, né? Depois de falarmos sobre o dia de hoje, 18 de maio. Vamos finalizar esse programa de hoje falando como podemos combater tanto a cultura do estupro como casos para que não aconteçam casos como nós ouvimos aqui, caso do livro, né? Como encontramos aí no livro, como encontramos na nossa história, como encontramos no nosso dia a dia todo o tempo. Como podemos combater isso, né? O Irã vai falar um pouquinho, depois o Solano fala um pouquinho. Bom, apenas a título de sugestão, como é que eu posso ajudar nessa campanha? Primeiro, eu acho que nós passamos a ajudar no momento que nos envolvemos. Ninguém foi abusado da minha família, então normalmente apenas quando acontece comigo é que eu vou agir. Aí eu vou participar de campanhas e tudo mais. Não há necessidade, a nossa sociedade está doente. Sim, então nós temos por obrigação agir. Então, se você monitorar, se você não tem um filho, monitore um sobrinho, um primo, um irmão, um amigo, observe, entendeu? E se você vê alguma coisa, você procurar o Ministério Público da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar, a Delegacia da Mulher, por exemplo, que vão lhe dar orientação. O Disque 100, né? Nós temos o Disque 100.
buscar esse auxílio, entendeu? Por exemplo, um empresário, como é que eu faço para ajudar? Poxa, ajude as instituições. Aqui nós temos uma mãe Margarida, aqui em Manaus, que trabalha com crianças que sofreram abuso, né? Existem programas como este aqui, que podem ser patrocinados, né? Que, sendo patrocinados, vai fazer com que a gente traga mais questões como esta, né? E eu acho que durante esse mês todo ainda, só para dizer que a campanha tem a cor laranja, né? Sim, Maio Laranja. Maio Laranja. Que é a campanha contra o abuso, né? E dizer também que durante esse mês de maio acho que vão chamar mais pessoas para falar sobre assuntos, vamos dizer, até eu estava verificando, eu vi uma criança dizendo na escola que eu trabalho, que, olha, hoje falaram lá na escola sobre abuso. Então, eu acho que o pessoal da Secretaria de SEDUC realmente colocou isso em tema, né? Então, é importante abordar isso e esclarecendo aos pais e dando essa visão, o que eles poderiam fazer, né? Tanto os pais como os empresários. Sim. Estarmos mais perto de nossas crianças. Solano, fala um pouquinho como a psicologia pode combater o 18 de maio. A gente sabe que não só no dia 18 de maio, né, mas todos os dias a gente precisa ter esse olhar às nossas crianças e adolescentes, esse cuidado, esse acolhimento. Na sua visão, como seria a forma de chegarmos mais próximos a esse acolhimento, esse cuidado? Olha, eu reforço para quem está nos escutando, né, nos ouvindo e nos vendo, a fala do Irã, né, a respeito de nós estarmos realmente mais próximos dos nossos filhos, né? Eu, apesar de não ter filho, mas tenho outras pessoas que... Uns sobrinhos, vizinhos, né? Sou tio também, então a possibilidade de estar mais próximos, eu acredito que é uma das possibilidades, e de fomentarmos ainda o conhecimento das legislações, né? Porque as crianças têm direito... nós temos políticas públicas que podem, de alguma maneira, dar esse suporte, né, para esse tipo de violência. E a partir disso também é que, se você tem um caso desse e você já visualizou, então já identificou, denuncie. Porque muitas pessoas elas têm esse contato, mas não fazem a denúncia. A denúncia ela é anônima. Quando você diz para o Disque 100... né? Você vai denunciar e a denúncia ela é anônima, você não é identificado. Então, uma das primeiras ações em relação a isso, eu visualizei, identifiquei que está acontecendo, está próximo de mim, denuncia, porque... Investigue, né? Acho que é muito importante a questão dessa investigação, de sabermos realmente o que está acontecendo com nossas crianças e adolescentes, até porque muitas vezes eles estão coagidos, né? Eles não sabem o que dizer, eles não sabem o caminho, e eu acredito muito que cada um de nós pode ser corresponsável por nossas crianças. Cada um de nós podemos estar mais próximo a essas crianças. As escolas é o lugar perfeito para que a gente converse e para que a gente tenha essa conscientização, né? Porque a criança consciente, ela vai saber evitar essa situação, né, Nilma? Na sua visão, Nilma, o que a gente pode fazer? Eu sei que a gente vai fazer daqui a pouquinho também. Sim, a gente vai fazer daqui a pouco. O que a gente vai fazer? Então... Além de estarmos aqui falando com vocês nesse dia atípico, o que a gente vai fazer ainda? Bom, alguns segredos, eles não podem ser guardados, né? Então, a gente precisa realmente quebrar o silêncio, a gente precisa denunciar, a gente precisa procurar ajuda, né? Então, como o Irã falou, tem o Conselho Tutelar, tem as delegacias, você pode discar, né? Como o Solano disse, ligue, né? É anônimo. Então, a gente precisa realmente dissipar informações, né? Esse momento que a gente está tendo aqui é um momento de a gente levar informações para as famílias, né? Para os lares, onde acontece a maioria dos abusos. Então, a gente precisa realmente conscientizar. E conscientizar é através de informações na escola, né? Como você bem falou, nas escolas, levando informações, dissipar realmente essa importância desse cuidado no dia a dia. Em todos os espaços onde todos estamos os espaços, né? Que estamos inseridos. E ficar atento ao comportamento dos nossos filhos, porque nós, como mãe, né? Eu como mãe, a gente conhece os nossos filhos. Então, fique atento, observe mais os seus filhos, os seus sobrinhos, né? Como o Solano disse. E aí a gente precisa cuidar desse bem precioso que são os nossos filhos, a nossa família.
Hoje a gente vai querer terminar com música, daqui a pouquinho você já vai se preparando aí, tá, Solano? Toca uma música bem legal para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, mas a gente vai falar outra coisa também, né? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma marcha em defesa da criança e do adolescente, né? E também conscientizando, né, uma questão informativa. Então a gente vai levar informação. Como o Irã falou, é laranja, né? E aí dentro do Maio Laranja. Então a gente vai estar fazendo essa marcha na Ponta Negra e todos vocês estão convidados a participar conosco. A partir das 17 horas, a partir das 17 horas. Saiam das suas casas, nos encontrem lá na Ponta Negra, na frente do prédio Aruba, que a gente vai estar lá fazendo essa iniciozinho, né? Bem no iniciozinho. Antes de chegar lá, a gente vai estar bem aqui pertinho do início. Bem pertinho. Vamos falar com esse público, vamos chegar a essas crianças e adolescentes, levando alguns panfletos falando sobre essa questão. É a nossa forma de fazer algo, né? Estarmos aqui, criarmos essa temática, chegarmos aí na sua casa, chegarmos no espaço onde você está, né? O Divan Home, que vem cuidando da casa, do seu espaço, que vem trazendo sempre uma notícia nova. A gente aprende muito, né? Eu aprendi tanto hoje aqui com o Irã. Sim. Muito obrigada, Irã, por tudo que você nos trouxe aqui hoje. A gente pede as suas considerações finais para que a gente possa terminar, né, com esse gostinho, né, de falar. Bom, eu agradeço muito a participação desse programa de Divan Home. Eu acho que temas como este e como tantos outros na área a questão que fala da saúde mental, eu acho que devido a essa pandemia a sociedade nunca precisou tanto de profissionais da psicologia, de assistentes sociais, essa coisa toda, porque mesmo, para você ver, né, mesmo tendo todo esse avanço tecnológico que nós estamos, ninguém está imune de se acometer de problemas psicológicos. Sim, né? sim. Então, eu acho que é de extrema importância esse tipo de assunto ser realmente botado em pauta, trabalhar com pessoas esclarecidas, e para que a gente tenha esse debate e faça com que haja uma participação, como, por exemplo, através uma marcha, né, que vai ter, né, do Maio Laranja, né? Então as pessoas que se sentem de alguma forma, né, quer dizer, vira notícia no momento em que você participa, né? Sim. Você sai do cômodo da sua casa e vai participar. Então é uma forma de protesto, é uma forma de conscientização. De escuta, eu acho também, né? Que é isso que é por aí que podemos começar uma reação diante dessa batalha que até agora a sociedade tem perdido. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. A gente agradece muito o Irã. O Irã é uma pessoa formidável, uma pessoa muito exemplar. Nosso padrinho, né? O padrinho da acolhedora, a gente agradece muito, eterna gratidão. Estamos aqui, né? Trazidos por ele e a nossa eterna gratidão, porque é uma pessoa que luta contra as questões que causam dor às crianças, aos adolescentes, ao ser humano, né? Então, eu acredito que sermos humano é acolher o outro humano. Nós não somos nada sozinhos, nós somos pessoas que devem estar conectadas e auxiliando sempre a minoria. E esse é o nosso olhar, né, Nilma? Suas considerações? Só falando mais um detalhe. Sim. Por exemplo, eu fui criado entre os anos 70, né, anos 80, então essa questão, nós estamos falando rapidinho da cultura do estupro. Dizer, né, por exemplo, todos nós, né, das escolas, né, através de histórias, de brincadeiras, a pessoa acaba não se tocando, entendeu? Que ela está cometendo a questão da cultura do estupro. Sim. Então essa questão eu acho que é algo que tem que ser levantado e para ver se por exemplo, será que apontando uma piadinha, será que eu não estou contribuindo para a cultura do estupro, me posicionando em casos, como foi o caso do mendigo aí, que todo mundo falou, essa coisa toda, de uma moça que sofreu um problema psicótico e as pessoas se divertiam com isso. Será que isso não é cultura do estupro? Também. Quer dizer, então cada cidadão procurar saber, fazer uma análise, uma reflexão, né? Uma reflexão a respeito dessas coisas que acontecem, principalmente com homens, né? Bom, vamos mudar nosso comportamento a partir de então. O mundo já está tão ruim, né? Sim. Então vamos começar a refletir e deixar de
de fazer esse tipo de... De achar normal, de né? achar normal, de fazer de brincadeira. divulgar. Normatizar as coisas, né? Exato. A gente divulga, muitas vezes a gente compartilha até, né? A gente acha engraçado e compartilha. Então, nós também, muitas vezes, estamos fazendo parte, contribuindo para essa cultura do estupro. Ainda mais quando a gente vai voltar para aquela tecla, né, do mimimi. Muitas vezes a gente fala, nossa, mimimi não é. A gente precisa falar sim sobre, a gente precisa evitar certas brincadeiras, certas erotizações às nossas crianças. E juntos eu acredito que com informação a gente vai mudando um pouquinho isso. Suas considerações finais, Nilma? Que programa maravilhoso, o programa de hoje, falar sobre o dia 18 como um marco, né, na nossa sociedade, mas a gente ainda tem que buscar muito, né, pra gente realmente... Crescer, né? Temos muito trabalho também pela frente, como psicólogos, como seres humanos, né, então a gente precisa realmente provocar aí as políticas públicas para que, né, as coisas andem mais e também a gente precisa sair dessa caixinha. Uhum. Vamos sair das nossas casas, vamos participar, né? Mais das ações, não só porque um familiar passou por uma situação, mas saia da sua caixinha, saia do seu quadrado. Não vamos esperar acontecer, Sim, né? não vamos esperar acontecer. Venha participar conosco, né? A gente sempre está fazendo ações aí em prol da vida. Participa com a gente. Solano, suas considerações finais, e após as suas considerações já vai para a música para a gente finalizar esse bloco. Meu nome é Marli Paixão, estamos aqui finalizando com as considerações finais do Solano, para que a gente possa ter esse olhar da psicologia. Bom, gente, obrigado, Marli, obrigado mais uma vez, saudade mais uma vez do Divan Home voltando, né? Voltou. Eu acredito que o primeiro passo é esse, são pequenas ações, né? O primeiro passo é esse. Nós estamos fazendo um convite, né, a todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo. O 18 de maio não para aqui nesse dia, na realidade o enfrentamento é de todos os dias, como nós já havíamos comentado. E como o Irã trouxe também, é um comportamento que nós devemos mudar a cada dia. Talvez nós precisemos fazer uma análise pessoal, uma autoanálise, como nós dizemos na psicanálise, né? Para que nós possamos rever os nossos comportamentos. Muitas vezes aqueles que nós fortalecemos mais, que precisam de uma crítica nossa a respeito. Será que dizer que eu sou, por exemplo, eu não sou preconceituoso, será que realmente eu não estou? Eu não estou sendo só por falar isso. Só por falar isso, né? né? Então isso já é um passo inicial. Talvez começar esse processo de autoanálise. Realmente eu estou me comportando de uma forma não preconceituosa, ao invés de só apenas usar a linguagem, o discurso para emitir esse som de que eu não sou preconceituoso, ou que eu não sou violento, ou que eu não... Enfim. Então, e observar isso também nos outros seria importante. Vamos começar dando esses pequenos passos que eu acredito que nós vamos para frente e avante, florescer, como nós sempre dizemos, né, Marli? Vamos florescer. Vamos florescer juntos. E se você quiser adquirir o livro, né, mostra aí pra gente o livro, Ira, por favor. Se vocês quiserem adquirir o livro, vocês podem ligar para 9854... É 54? 98540-0922, para vocês adquirirem um livro do Irã, Ciranda Cirandinha. E aí quem assistir o programa regravado vai poder ter lá na telinha, né, o número, para a gente poder estar divulgando também, conhecendo um pouquinho dessa história maravilhosa que ele nos narrou aqui hoje. Até mais, esse é o programa de Van Home, Rádio Cavoque com você. Vou te contar que os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, são coisas que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo, amor,
impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda casa a eternidade. Agora eu já sei das ondas que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Divan Home. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!